Saudações tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vibração Tricolor. Mais um vídeo de notícias, mais um plantão, comigo apresentando Miguel Clemêncio. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada nesse momento agitado no ano do Fluminense. Então vamos lá que tem muita notícia. O presidente Mário Bittencourt deu entrevista coletiva lá no CT Carlos Castilho e ele falou sobre diversos temas: planejamento de 2025, erros de 2024, SAF, jogador que tá chegando, jogador que tá indo. Então vamos começar falando sobre SAF, como ele começou também lá na coletiva. Ele falou que o Fluminense vem conversando com investidores junto com o grupo BTG Pactual, né? Porque o BTG tá tentando arrumar, o Fluminense também tá tentando arrumar um investidor, e ele desmentiu que uma das imposições, né, nesse processo do Fluminense virar SAF é que ele seria o CEO. Estava sendo noticiado que ele estaria exigindo ser CEO numa possível venda do Fluminense, mas ele desmentiu e falou que é mentira. Mas sabemos como é o futebol e a política em si, né? Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira. E logo depois, né, um pouco na entrevista, perguntaram para ele se alguma SAF, né, algum investidor propôs para ele, né, ser o CEO. Ele falou que aceitaria. Quer dizer, ele não falou que aceitaria, ele deixou ali meio em branco, né, ele fugiu da resposta. Mas eu acho o Mário um cara preparado, ele tá nesse meio do futebol há muito tempo, conhece o Fluminense, sabe como o Fluminense funciona, então eu acho que ele seria um bom CEO. Ele tá preparado, ele sabe administrar, querendo ou não, isso a gente tem que admitir. Então é possível que num possível investimento aí, né, no Fluminense, se o investidor quiser, o Mário aceita ser CEO. E os valores assim, né, não foram, né, divulgados, né, pelo grupo BTG ou pelo Fluminense. Tá, a única coisa que foi dita é que os dois estão em busca de um investidor no mercado e a BTG não pode comprar o Fluminense, né? Porque eles fizeram esse acordo aí da BTG ser tipo uma assistente financeira do Fluminense e não pode comprar. Mas vamos ver aí, né, se o Fluminense arruma um investidor sério, né, pra não ficar uma bagunça que nem, querendo ou não, ficou lá no Vasco depois da 777. Falando sobre erros de 2024, né, o Mário admitiu alguns. Falou que realmente o Fluminense teve problemas de bastidores, falou que todo ano, todo elenco tem problemas de bastidores, né? Só que nesse ano, como tava tudo ruim, tudo péssimo, acabou sendo divulgado. Só que nessa daí, ele entregou uma mentira dele, né? Porque no ano de 2023, né, todo mundo vai lembrar daquele problemão do Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, que divulgou que o Marcelo tinha problemas internos no Fluminense, com o elenco, com funcionários e tudo mais, e o Mário brigou com o Gabriel, apontou o dedo na cara do Gabriel. Gabriel, como sempre, muito sensato, né? Não fez nada, fez um vídeo explicando e tal, falou que ia continuar apurando bastidor, continuar apurando coisa de Fluminense. E o Mário agora entregou que realmente o Gabriel estava certo e ele errado. Isso, mais ou menos, né, já tinha se constatado quando o Marcelo foi embora, mas agora é 100% de certeza, né? O Mário ainda entregou que ele mentiu, né, falando que não tem problema e tinha problema sim. Então, um dos problemas de 2024 que foram abordados foi esse. Outro também foi que o Fernando Diniz, ele falou que o treinador estava querendo ganhar a Recopa, tudo bem, ele defendeu um pouco o Diniz, mas ele falou que o treinador podia ter se reinventado ou planejado melhor. Isso realmente, né? Errado é o Mário, né, de ter aceitado essa imposição do Diniz, porém o Diniz não tá errado, ele tava indo ali na visão dele, e o Mário que tinha que ter freado o Diniz. O Diniz tá errado de não ter mudado? Tá, mas mais errado ainda é o Mário de ter permitido o Diniz fazer, né, tudo que ele fez. Tá falando da temporada de 2025, o que vai acontecer no Fluminense ano que vem, gente? O que vai acontecer, já temos uns preparos, umas pistas do que vai acontecer. Hoje foi oficialmente anunciado que o treinador Mano Menezes continua no Tricolor para a temporada de 2025. O treinador chegou ao clube carioca no meado ali do ano, né? O Fluminense estava em 13ª rodada, né? Tava com apenas 6 pontos, a pior campanha da história do clube em pontos corridos e a terceira pior da história do Brasileirão de pontos corridos.
Então o Mano pegou o time ali numa situação muito complicada, mas conseguiu reverter a situação, botando o Fluminense fora da zona e ainda levando para a Sul-Americana. Querendo ou não, eu em algum momento era muito a favor do Mano continuar, depois eu mudei de opinião querendo que ele fosse embora, mas agora no final da temporada, analisando com mais calma, eu daria uma chance pro treinador. Lógico, ele pode assumir ano que vem, fazer merda pra caramba, ou assumir ano que vem e levar o Fluminense pro título da Sul-Americana. Pode acontecer qualquer coisa. O Mano já teve trabalhos com ambas, né? Salvar o time do rebaixamento. Um ele levou pra título, o outro ele levou pra um início de temporada ruim, né? Então vamos ver o que será de Mano Menezes na próxima temporada. O Mário Bittencourt afirmou as notícias dadas, né, pelo GE, que o John Kennedy estaria praticamente tudo certo para ele ir pro Pachuca por empréstimo, só que o time mexicano, né, tá brigando pelo Mundial de Clubes, então que o Pachuca falou que só ia negociar depois do Mundial, né, essa notícia dada pelo GE, e hoje o Mário confirmou que tá praticamente tudo certo pro John Kennedy ir embora. Outro jogador que não deve ficar é o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tinha contrato até agora, no final da temporada. O Fluminense tinha interesse de renovar com o lateral esquerdo, porém ele recebeu uma proposta melhor do Fortaleza. O presidente do Fortaleza, que é amigo do Mário, tudo bem, amigos, negócios à parte, né? Mas ele ligou, pediu pro Fluminense para poder negociar com o lateral e o Fluminense liberou, né? Que é a vontade do jogador aí, né? Porque ele não vai ter vínculo, né, com o Fluminense para a temporada que vem. E o Diogo Barbosa vai acabar indo pro Fortaleza, né? Graças a Deus, vamos ser sinceros, né? O Diogo Barbosa fez um péssimo final de 2024 e ainda bem que ele vai lá pro Fortaleza jogar a bolinha que ele joga. Outro jogador que não vai ficar é o Felipe Melo, isso aí, o craque jogador do Fluminense, 40 anos, né? Já não tem mais condições físicas, né, de continuar no Fluminense. É um craque, jogou muito, campeão da Libertadores, bicampeão carioca, bicampeão da Taça Guanabara, campeão da Recopa, isso só pelo Fluminense, hein? Então ele não vai continuar por Fluminense analisar que não quer o jogador, né? Lógico, dá pra perceber que o Felipe Melo não tem mais nível pra jogar em um time do tamanho do Fluminense, que tá sempre brigando por títulos, né? E agora eu vou falar de um jogador que a gente não tem a certeza se sai. Muito possivelmente vai sair, mas ainda tem aquela pequena possibilidade de continuar no Fluminense. John Arias, o craque colombiano, jogador de seleção, né? Vem jogando pela Colômbia há muito tempo, titular da seleção. Tá querendo sair, né? Ir para o futebol europeu, só que ele recebeu uma proposta do Galatasaray no meio do ano. O Fluminense não vendeu pela luta do time ali para não cair. E agora saiu notícia ali em novembro que o John Arias estaria acertado, né? Quer dizer, saiu agora no final de dezembro que em novembro o Arias tinha recebido uma proposta e já estava tudo certo. Só que hoje o Mário falou que não tem nada, aí vamos ver o que acontece. Realmente não tem nada? Realmente ele já foi vendido? Vamos ver o que acontece. O Mário falou que não tem nada e falou que a proposta de renovação ainda está lá na mesa do Arias. Será que o Arias vai aceitar continuar no Fluminense mais um tempo? Ah, tomara que sim. Tudo bem, ele quer ir para a Europa, conquistou o que conquistou no Fluminense, né? Mas é um jogadoraço que, na minha opinião, seria de ótima ajuda, deve ficar no Fluminense. Agora falando de quem provavelmente vem, eu vou falar primeiro de quem o Fluminense já fez contato, de quem o Fluminense já tá certo. Pelo menos os que o Mário falou na coletiva. O primeiro deles é Richarlison. O Fluminense vem demonstrando interesse pelo jogador que atua no Tottenham, né, da Inglaterra. O Fluminense sabia que era uma operação difícil e tal, fez os primeiros contatos com o Spurs, né, com o Tottenham, porém ainda não foi respondido, mas o Fluminense pediu autorização para poder negociar o jogador, né, porque é aquele bagulho. Se o Fluminense tentar atravessar, não negociar com o time, o jogador tendo um contrato com o time, é falta de ética, pode ficar o Fluminense sendo mal visto no mercado e ainda mais no mercado internacional. Então o Fluminense chegou no Tottenham, perguntou e aí vamos ver o que procede do Richarlison, né? E outra coisa, logo depois que o Mário falou do Richarlison, ele falou sobre venda de jogadores de Xerém. Ele falou que todo ano o Fluminense vende para ajudar nas receitas e tal, que é importante vender.
Só que será que não vai ter uma coisa ligada com a outra? Será que o Fluminense não vai vender jogador pra trazer o Richarlison? Isso aí pode ser meio complicado, né? Porque, tudo bem, nem toda promessa do futebol vira uma realidade, né? Porém, é perigoso o Fluminense dar joias para tentar buscar um jogador que a gente não sabe se realmente vai desempenhar um bom futebol, porque as condições físicas do Richarlison vêm sendo um pouco problemáticas nesses últimos anos. Essa lesão agora um pouco mais séria, tinha tido algumas lesões no ano passado, então temos que ver como é que tá essa situação física e como é que vão ser lidadas essas vendas de Xerém. Lógico, as vendas de Xerém são necessárias, mas será que elas realmente vão ser dessa vez? Será que o dinheiro recebido vai ser bem gasto? Isso a gente não sabe. O Mário falou sobre jogadores oferecidos, sempre tá pintando no mercado jogadores oferecidos, mas eu vou falar do principal que ele falou na coletiva. Vegete foi oferecido pelo empresário 2 vezes. Ele pode negar no Instagram dele, pode falar que o empresário negou, não sei o que, mas foi sim. Porque tu acha que o empresário vai falar, admitir, não, eu ofereci sim o meu jogador que tem contrato com o Vasco? Claro que não, né? Então ofereceu, o Mário falou o que aconteceu, que ele ligou lá pro Vasco, né, pra diretoria falando se podia negociar. O Fluminense se interessou, né, pelo jogador, só que o Vasco falou que não tinha interesse em negociar o atacante. Então o Fluminense deu para trás um pouco nessa negociação, ligando lá pro Vasco, e desistiu da contratação do atacante argentino. Notícia de última hora, enquanto eu tava gravando esse vídeo saiu notícia, o Fluminense contratou o goleiro Lucas Arcanjo do Vitória. Isso vem sendo muito veiculado agora nos meios de Fluminense, né? Ali no Twitter, no Instagram, vem sendo muito veiculados, né? Por canais que têm credibilidade. Então é possível que o Fluminense contrate o goleiro do Vitória. É verdade? Não é? Vamos esperar o jogador ser oferecido, né? Porque até ele botar a camisa do Fluminense e a foto ir pro Instagram, tudo pode acontecer. Então vamos esperar. Possivelmente o Fluminense teria acertado um acordo para contratar o jogador Lucas Arcanjo do Vitória, goleiro do Leão da Bahia, né? Mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, comenta o que você achou das falas do Mário, se são problemáticas, se não são, se você tá gostando do planejamento do Fluminense para 2025 e tudo mais. Então comenta, deixa o like, se inscreve, não esquece de ativar o sininho para você não perder nada sobre o tricolor das Laranjeiras. Então é isso, um forte abraço e faz o L aí!